Olá, meu nome é Sabrina Terra, eu sou historiadora e artista visual. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre duas artistas brasileiras que são muito importantes para o nosso cenário artístico brasileiro de arte contemporânea. Elas são a Madalena Reinbold e a Rosana Paulino. Elas têm uma obra extensa, dá pra gente falar muita coisa sobre o trabalho delas, mas eu vou focar em uma análise pensando como elas usam a linha como materialidade expressiva. Eu vou falar para vocês, apresentar para vocês essas duas artistas, depois eu falo um pouquinho de alguns materiais, alguns tecidos, algumas linhas, como é que a gente pode usar esses materiais para também produzir arte, produzir a nossa própria arte. E no final eu vou te dar uma proposta de atividade prática, para quem quiser se aventurar em casa e produzir suas próprias obras, suas próprias experimentações. Vamos lá? Eu vou começar falando sobre a Madalena Reinbold. A Madalena é uma artista baiana que nasceu no interior da Bahia, em Vitória da Conquista, e a produção dela é dividida em duas fases. A primeira fase são dos quadros de tinta, que ela produziu em torno do ano de 1950, e a segunda fase, que é a que interessa pra gente dentro dessa análise, são os quadros de lã, que ela produziu entre 69 e 75. Ela aprendeu a bordar, ainda pequena, junto com os afazeres domésticos na casa dela, com a mãe dela, mas ela só foi aprofundar isso e desenvolver isso enquanto trabalho artístico mesmo depois de adulta. Quando ela tinha mais ou menos 20 anos, ela saiu da casa dela no interior e foi morar em grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro e Salvador, para conseguir trabalho. Ela trabalhava como empregada doméstica e ela foi descoberta, por assim dizer, por uma das contratantes dela. Na volta de uma viagem de uma das contratantes dela, ela encontrou pinturas que a Madalena tinha feito durante o período de ausência e se interessou bastante, achou que tinha uma qualidade muito, muito significativa. E incentivou que a Madalena se aprofundasse nisso. No primeiro momento comprou tintas, depois comprou luz e agulhas, para que ela desenvolvesse tanto as pinturas quanto as tapeçarias. A Madalena começou a se aprofundar nisso, foi desenvolvendo, fazendo seus trabalhos, e depois de um tempo, a contratante dela achou que ela não estava despendendo tempo suficiente nos afazeres domésticos e da cozinha, e estava se dedicando muito à produção artística, e então demitiu ela. Só por essa história a gente já consegue perceber várias relações de poder que estão estabelecidas dentro desse espaço, com esse corpo dessa mulher. E o quanto é muito curioso isso, que mesmo ela tendo sido reconhecida, mesmo ela sendo uma artista, mesmo o trabalho dela tendo sido incentivado e valorado, isso tem que ficar dentro de um certo tamanho, né? Enquanto mulher negra doméstica, pode fazer arte sim, mas desde que seja uma segunda coisa. Primeiro você é empregada doméstica que trabalha, depois você faz sua arte. A gente é muito, muito expressivo isso, muito marcado enquanto população negra que isso aconteça. O trabalho da Madalena foi reconhecido postumamente, né? Ela circulou pouco enquanto ela estava viva, teve algum reconhecimento, mas não conseguiu sobreviver disso, como eu já disse. Postumamente, os trabalhos dela foram parar em acervos de grandes museus, como o Museu Afro-Brasil e o MAC. Mas tem um outro elemento que é importante a gente saber para essa análise, que é que eles foram classificados como arte popular. E muito curioso a gente pensar nessa classificação e no porquê dela. Primeiro que o termo em si, a categoria em si, arte popular, é uma categoria em debate. Para a gente entender melhor essa classificação e os significados disso, é interessante a gente retomar a origem dessa classificação, de onde começa essa divisão entre o que é arte e o que é uma coisa menor, entre o que é arte e o que é popular, o que é o artesanato, o que é essa outra classificação que se aproxima da arte, mas não chega a ser arte, né? Isso retoma a Renascença, quando se construiu uma diferenciação entre o que era produzido pela nobreza e pela burguesia e o que era produzido pela plebe. Então tudo que era considerado mais intelectualizado, mais sagrado, mais profissional, era considerado arte. Tudo aquilo que era considerado
leigo, que era considerado profano, que era considerado não profissionalizado, que era uma produção braçal, uma produção manual, uma produção mais pesada, era considerado artesanato. E foi aí que foi a divisão entre o que era arte e o que era todas as produções que ainda que mesmo sendo manuais e artísticas enfim, tendo processos semelhantes, foram cindidas. Então, desde o começo a gente tinha uma marcação de classe muito dada aí, né? O que era referente e produzido pelas classes superiores socialmente. Foi considerado arte, dentro dessa bolha, essa redoma de importância, e tudo que era produzido pelas classes mais baixas foi considerado artesanato e ficou dentro dessa lógica de uma produção não tão qualificada. Quando a gente pensa no ambiente colonizado, a gente tem um paralelo que se aproxima disso também, porque a gente tem toda a lógica estética de produção do colonizador sendo imposta pelas populações que foram colonizadas. Então a gente tem todo um padrão estético de vivências, de cultura, de o que é o não valorado sendo imposto. E tudo que era diferente do que era o padrão colonizado, do padrão europeu, no caso do Brasil, foi considerado menor. Então a gente tem todas as características da população branca sendo enaltecidas e as características culturais da população negra sendo rebaixadas. Em paralelo a isso, a gente tem o fato da Madalena ser uma mulher. E a gente tem três fatores para pensar nisso. Pensando no gênero, raça e classe, a gente também pensa que a Madalena era uma mulher negra que trabalhava com arte, de uma classe social mais baixa. A gente pode pensar a classe dela tanto pelo extrato social, de ser periférica, né, de ser uma classe não dominante, quanto de pensar o setor artístico, o setor profissional em que ela estava adentrando, estava entre, na verdade, esses dois lugares, né, que é o lugar da empregada doméstica e o lugar da artista. Então, são muitas classificações que vão colocando a produção dela e a valoração que se dava a isso em vida num degrau abaixo. Porque a primeira coisa que a gente pode pensar é o papel da mulher negra na sociedade, que a gente é a base da pirâmide. Porque se a mulher é o oposto do homem, então já está abaixo dele, a população negra é o oposto da população branca. Então a mulher negra está abaixo do homem negro, que está abaixo da mulher branca, que está abaixo do homem branco. E quando a gente pensa isso espelhado para a área profissional, a gente também vê, por dados e por pesquisas, que a população negra também ocupa os cargos com menores salários e com menos reconhecimento. Então você acaba sendo empurrado para posições que são ditas menos intelectualizadas, ainda que sejam intelectualizadas, e que são ditas menos reconhecidas também, né? Tanto financeiramente quanto em status social. E junto a isso, a gente tem que a Madalena trabalha com uma técnica que mesmo dentro das artes é considerada menor, que é o bordado, que está dentro dessa lógica de uma produção feminina, dentro dessa lógica de uma produção do lar, de uma produção doméstica, de uma arte que as mulheres até podem fazer, e a gente até pode chamar de arte. Com o tempo isso vem mudando, isso vem se transformando, mas quando a gente pensa um pouquinho para trás, a lógica da tapeçaria, e ainda que ela seja considerada uma produção dentro do que é da gama de arte, ainda é uma arte dita feminina, ainda é uma arte menor. E daí tem várias classificações de produção artística que a gente poderia entrar, mas que não cabe aqui agora a gente entrar. De o que é a arte mais fina e do que é a arte a arte menos arte. Então, todo o trabalho da Madalena, ele vem carregado por esses estratos e por essas análises, e é muito potente o quanto que ela rompe com isso também. Porque a produção dela é uma produção que trabalha com bordado, que trabalha com linha, mas que não traz aquela suavidade esperada do ambiente feminino, do ambiente branco feminino idealizado para um bordado. Quando você pensa num bordado, você pensa numa casa de campo, alguém muito tranquila, sentada numa cadeira de balanço, bordando, com feixe de luz vindo em cima do seu trabalho. Num momento de tranquilidade, de trabalho do lar, mas ainda assim um descanso do trabalho do lar, ou um trabalho do lar com uma certa calmaria, uma certa valoração até, de um momento de uma produção visualmente interessante.
esteticamente interessante, né? Que está dentro também de todo um padrãozinho de que é o esteticamente agradável. Mas voltando. E no trabalho da Madalena, o bordado dela, ele tem muito movimento, ele tem camadas, ele tem uma dinâmica que rompe bastante com essa ideia desse bordado muito delicado, muito sutil, muito de um feminino. Um outro ponto que é muito interessante é que o trabalho dela traz, a maioria da produção são memórias de cenas da infância dela no interior da Bahia. Então são paisagens que retratam muito o campo, essa vida rural e várias festividades. Enfim, de momentos de memória mesmo. Vou colocar para vocês verem alguns deles. Esse primeiro trabalho, os trabalhos da Madalena, todos que eu estou mostrando, estão expostos no Museu Afro Brasil. E são sem título. A gente tem só uma classificação mais geral deles. Esse primeiro trabalho, eu queria que vocês observassem o movimento e as cores e tentassem identificar formas, enquanto eu vou falando algumas informações. A Madalena, ela chegava a trabalhar com 154 agulhas ao mesmo tempo, para conseguir dar a dinâmica que ela queria e a velocidade das pinceladas de lã. E ela trabalhava com suporte de estopa, bordando com lã. A estopa é um tecido com uma trama aberta e mais maleável, em que ela conseguia uma movimentação mais livre da agulha. Então, que dava uma liberdade maior de criação e de formatos para o que ela queria, para a imagem que ela queria imprimir. Nesse trabalho que eu estou mostrando para vocês, eu acho que fica muito marcada essa profusão de cores e essa movimentação que se propõe, assim. Na parte central dele, além do bordado, além da costura em si no tecido, ela também aplica pontos de crochê e de miçangas e vários outros elementos dentro dessa costura. A gente consegue ver algumas figuras humanas definidas na parte de cima e consegue ver na parte de baixo animais de fazenda. Podem ser gado, pode ser vaquinha, pode ser, enfim, animais de criação. E essa parte central, como esse lago com flores e elementos. E é muito curioso que cada vez que a gente olha para ele, a gente consegue pensar coisas diferentes a partir dessa parte do meio que eu chamei de lago. Pode ter uma interpretação diferente também e trazer outras memórias pra gente, né? O próximo trabalho que eu vou mostrar é esse daqui. E ele é um trabalho com uma história muito curiosa. Como eu falei, os dois estão classificados como sem título, mas em um texto da Eliane Cristina da Silva, junto com Delton Aparecido Felipe, da Universidade de Maringá, eles conseguiram localizar o título, para além do título, a história desse trabalho, em um livro que chama Mito Poética de 9 Artistas Brasileiros, de L. Frota, de 75. E eu vou contar a história desse trabalho para vocês, com a narrativa dela, para vocês irem tentando localizar e pensando o que aconteceu. Bom, o nome desse quadro é Herança, e eu vou ler para vocês a história que a Madalena contou sobre ele. A Herança é um homem que chama Paulo Rico. Morava na minha terra na conquista da Vitória. Ele tinha 8 filhos homens. Ele tinha uma fazenda de gado que escurecia de vista, de gado carijó e gado zebu. E era muito gado, muito mato, muita lagoa, muita fazenda. Ele tinha um pé maior que o outro, e ele botou assim na estrada da fazenda o sapatão dele para todo mundo ver e saber que aquela fazenda era dele. Quando ele criou os 8 filhos, a mulher morreu. Depois ele morreu, e depois ficou 8 filhos. E um filho dele, que morava em Belo Horizonte, tinha 10 filhos. E esse foi para partir a herança, mas os outros filhos juntou para matar, para trocar mais gado para cada um e mais fazenda para cada um. E falaram, a herança para 7 dá certinho, vamos matar fulano? E matou. E matou o irmão com a morte mais triste do mundo. Matou na fazenda e botou dentro de um buraco, enterrado com bota, espora e chapéu. O buraco de uma coisa que tem lá chamado mamãozinho. É uma batata do tamanho de um homem. É uma fruta que serve até de remédio e uma fruta que nasce no campo. Aqui não tem. Todo ano aquela batata apodrece e eles tampam aqueles buracos para o boi não cair dentro. Então eles abriram a boca do irmão com a espora, despejou um bule de café fervendo e matou, e botou uma pedra por cima. E foi repartir a herança. Quando chegou lá, o juiz falou, tá faltando um irmão de vocês, quero ele aqui. E eles disseram assim, meu irmão mandou dizer que ele já tá muito rico e que partisse a herança com nós.
Aí o juiz pegou e falou assim: mas vai lá buscar seu irmão, que ele tem que dar assinatura de que não quer nada para que eu possa repartir a herança. Aí eles amoleceram. E ele apertou daqui: cadê esse irmão? Telefonou para casa da mulher dele e a mulher falou: já tem 10 dias que ele foi para aí e não sei notícia dele. Ele foi receber a herança. Aí a polícia apertou. E eles foram para a fazenda na carroça da polícia e tiraram a pedra com a própria mão. Trouxeram ele e está na Conquista da Vitória, no cemitério da minha terra. Fizeram um túmulo de cristal de vidro puro. Naquele tempo botou ele lá dentro. Olhando assim, feito um santo, do jeito que eles mataram. Eu era pequena naquele tempo. Custou 100 contos. De cristal só de vidro, para todo mundo ir olhar. Os irmãos foram para a cadeia e a herança ficou tudo para a mulher dele. Essa é a história que a Madalena conta sobre essa pintura. E é muito gostoso de ir lendo e olhando as cenas e imaginando tudo o que aconteceu. E pensando tanto que há uma memória afetiva dela, uma memória de infância que ficou marcada, né? Para além da questão toda da fantasia, de uma criança ouvindo essa história e imaginando como tudo isso seria. É muito bonito ver a forma como ela traz isso para a imagem, a forma como, com as pinceladas, com a movimentação, com a expressividade, ela vai contando pra gente um pouquinho do que eram esses irmãos, esse gado, essa fazenda, essas pessoas. E era isso que eu queria mostrar pra vocês da Madalena. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a Rosana Paulino. A Rosana Paulino é uma artista paulista. Ela nasceu em São Paulo e ela começou a produção visual dela no ano de 1980. Ela é artista visual, pesquisadora e educadora. Ela tem uma trajetória acadêmica longa. Ela é formada em bacharel em gravura pela USP. Depois ela fez uma especialização também em gravura pelo London British Studio. E depois ela fez um doutorado em artes visuais pela USP. Desde o começo da produção da Paulino se destacou bastante a forma direta e ousada com que ela trata o mito da democracia racial no Brasil. Então, quando ela traz essas questões de raça de uma maneira muito direta que não tinha sido feita antes, principalmente por uma mulher negra estando nesse espaço. E ela pensa essa questão pelo viés do gênero, pensando o recorte das mulheres negras dentro da sociedade brasileira. Para entender tudo isso, para conseguir fazer essa análise, ela diz pra gente que ela precisa entender a construção da nossa sociedade para entender esse desdobramento. Então ela precisa entender a escravidão, como esse tecido social brasileiro foi sendo construído para chegar nesse papel social que é dado para as mulheres negras hoje em dia, na contemporaneidade. Outro elemento importante a gente saber para continuar essa conversa é que a Paulina aproxima técnicas tradicionais de técnicas acadêmicas. Então ela traz a costura como esse elemento de um conhecimento popular, de um conhecimento doméstico que é passado de geração em geração dentro de casa, dentro desse espaço, com técnicas que são desenvolvidas e aprofundadas na faculdade, como gravura, como transferência de imagens de maneira química para tecidos, enfim. Ela faz essa junção e essa aproximação dessas duas áreas, o que é uma coisa bastante interessante quando a gente pensa num paralelo que a gente está conversando da Madalena com a Rosana, de pensar esses dois universos dialogando e tensionando em certa medida também, esses limites, e o que é uma coisa e o que é outra, e como é que essa mistura se dá, como é que essa construção se dá. Então eu acho isso um elemento bem interessante de a gente pensar. Um outro ponto interessante de pensar, num paralelo com a Madalena, é que a Paulino é uma mulher negra que entra no espaço acadêmico, então que adentra esse espaço elitizado e de legitimação da arte, e traz para dentro dele essa discussão sobre a racialidade, sobre o racismo dentro da nossa sociedade, e que faz um questionamento da estrutura dentro dela mesma. Então ela entra dentro desse espaço de arte, de produção artística legitimada e reconhecida, para trazer um debate sobre ele mesmo, para trazer um debate sobre a nossa sociedade. E isso eu acho muito potente. Enquanto a Madalena foi colocada à margem desse sistema e não conseguiu sobreviver da sua própria produção e não conseguiu adentrar esse espaço, a Rosana subverte isso e, por meio desse sistema, consegue se legitimar ali dentro
e trazer esse questionamento para dentro do espaço acadêmico e do espaço da arte. Então, é um movimento muito interessante de se ver e de ver os frutos disso, de ver como, como se dá o desdobramento desse debate como um todo. Para falar mais da Rosana, eu não vou ficar discorrendo sobre ela, como eu fiz com a Madalena. Eu vou apresentar os trabalhos e ir falando dela em paralelo. Acho que faz mais sentido dentro da proposta dentro da proposta dos trabalhos dela e dos trabalhos que a gente vai ver. O primeiro trabalho dela que eu vou mostrar é a série Bastidores, trouxe 3 trabalhos que foram produzidos em 1997. Esse trabalho surge do convívio da Rosana com uma irmã dela, que trabalha com relações familiares. Ela é especialista nessa área e trabalha com violência doméstica e violência sexual contra crianças. Ela trabalha com isso desde cedo e desde nova, né? E sempre trocando e conversando com a Paulina sobre isso. E para a Paulina ficou muito marcado, se destacou, o fato de que elementos cotidianos da vida doméstica são subvertidos em elementos de poder, em elementos de coerção, de violência. Garfos, cigarros, facas de cozinha, vários elementos que no primeiro momento são elementos banais do cotidiano e que dentro dessa lógica de violência e dessas situações são usados contra as mulheres para submetê-las, como uma forma de coerção. Pensando nisso, a Paulina traz pra gente esses trabalhos, que são 3 bastidores, com 3 imagens de mulheres negras impressas neles. Ela geralmente usa parte de fotos 3x4, faz uma manipulação digital delas e uma transferência química para o tecido, então ela imprime isso no tecido. E colocando num bastidor, ela situa isso dentro do âmbito familiar, dentro desse âmbito doméstico, dentro desse âmbito de uma coisa que se imagina ser protegida. Lembra que a gente falou lá na Madalena dessa aura que você tem em torno do bordado? Desse ambiente de proteção, desse ambiente quase bucólico? Aqui a Paulina também está dialogando com isso. Ela está trazendo as imagens dessas mulheres e tentando gravar nesse tecido uma denúncia de toda essa violência que acontece por trás, que está escondida, que está velada por trás disso. Numa entrevista que ela dá, ela diz que quando ela costura a garganta, ela está pensando nesse nó na garganta, nessa necessidade de falar que é interrompida. Quando ela costura os olhos, essa impossibilidade das mulheres se verem no mundo. Quando ela costura a boca, ela representa a impossibilidade de gritar pelos próprios direitos. Ela materializa através da linha e através dessa costura, essa violência e essa expressão que não estava conseguindo sair de uma outra forma, que não estava sendo vista de outras formas. Ela materializa esse grito de denúncia, esse grito de justiça. Nesse trabalho ela traz só mulheres negras, então a gente já tem também a questão racial aí denunciada, embora ela mesma pontue que não são só mulheres negras que sofrem violência doméstica. Nesse trabalho ela faz esse recorte e olha especialmente para esse público. E tem muitas camadas de leitura, né? Uma outra interpretação uma outra camada que dá para chegar também é o próprio nome desse trabalho de chamar bastidores, que também tem o significado de aquilo que está por trás, aquilo que está escondido, aquilo que está em segundo plano. E quando a gente pensa no ambiente doméstico, nas atividades domésticas, na ocupação das mulheres que tomam conta desses lares, também são trabalhos que ficam em segundo plano, que nem sempre são reconhecidos, nem sempre são vistos como um trabalho de fato, como um trabalho que deve ser remunerado. São só pressupostos e predados como se eles acontecessem por si só, enquanto são trabalhos exaustivos e que nunca acabam. Acho que todo mundo que cuida de uma casa sabe que cuida da sua própria casa ou divide trabalho de casa, sabe que são trabalhos que estão o tempo todo acontecendo e precisando serem cuidados e que passam por automáticos ou naturalizados de serem dados para determinadas pessoas, ou seja, de responsabilidade de só determinadas pessoas. E esse trabalho da Paulina traz essa denúncia, traz esse grito, traz
essa expressão de uma coisa que estava sendo calada para ser vista. E a costura que ela faz, ela é muito irregular, ela é muito doída. Ela tem uma textura, ela tem uma movimentação, ela tem um acabamento inacabado que ajuda na construção desse significado e dessa denúncia. O próximo trabalho que eu trouxe pra gente ver dela chama-se Riquezas dessa Terra, que está inclusive bordado no quadrado central da composição. E ela fez parte de uma exposição que chama Atlântico Vermelho, que a Rosana fez em Portugal, num espaço que chama Padrão dos Descobrimentos. É um trabalho de 2017, então são 20 anos depois do primeiro trabalho. Antes de falar do trabalho, desse trabalho específico, eu acho que é interessante a gente localizar onde que ele aconteceu, onde que essa exposição se deu. O Padrão dos Descobrimentos é um monumento em Portugal que homenageia os personagens históricos que contribuíram para a Era dos Descobrimentos. Então, que fizeram parte desse momento histórico da conquista e da colonização de alguns espaços, inclusive o Brasil. Então, é uma ode, é um elogio a esse período histórico, a esse acontecimento, a essas navegações, e que é diferente da forma como a gente vê, uma forma crítica como a gente vê do lado de cá isso, né? Que foi uma conquista, foi uma guerra, tiveram vários desdobramentos complicados e que nem sempre são destacados, né? Como o genocídio da população indígena, o sequestro e a escravização da população negra, a tomada de território que aconteceu aqui, a exploração das riquezas naturais e humanas. E essa exposição como um todo entra numa fase da produção da Paulino em que ela está já se aprofundando nas relações entre ciência e arte. Então, tentando entender como que a ciência foi usada em função de legitimar essa construção racista, essa construção de superioridade racial que se deu ao longo de muito tempo na nossa construção enquanto país, né, enquanto sociedade. Desde estudos naturalistas que buscavam comprovar que uma raça era superior à outra por tamanhos de partes do corpo, enfim, toda uma série de argumentos que se tinha na época que se buscava comprovar, quanto o que a Paulino mais destaca, que é pensar como tanto a natureza do nosso país, quanto as pessoas, quanto o capital humano, foi explorado da mesma forma, tiveram explorações muito próximas, como os dois foram vistos como coisas a serem exploradas para se ter alguma vantagem, algum rendimento sobre. E esse trabalho está dentro dessa exposição e traz essas questões, né, pra gente. Essa exposição ela é dividida em 4 partes. A primeira parte é um livro que chama História Natural, 2 interrogações, porque ela diz que a história da nossa história não é natural, que ela foi uma construção, assim como essa visão científica também foi uma construção. E é um trabalho muito bonito da Paulina. Uma segunda parte são essas costuras e esses tecidos costurados com impressões, que é o que a gente vai analisar aqui, um deles. Um outro trabalho é Paraíso Tropical, que ela traz gravuras, pensando também essa questão da natureza com os seres humanos, como é que isso foi explorado de uma maneira paralela. E o último é um gabinete de curiosidades um gabinete de curiosidades contemporâneas, assim, que ela pega elementos contemporâneos de Portugal, que ela encontra no entorno desse espaço expositivo, para tentar mostrar o que seria curioso hoje em dia e tentar entender como que se constrói essa noção, né, de o que seria curioso, quais são os nossos parâmetros para classificar essa curiosidade, para construir também essa história. Né? A gente pensava o que era um gabinete de curiosidades antigamente, o que se pensava como curioso, e hoje em dia, e como é que o que hoje estaria nesse lugar de uma coisa que não é natural, mas sim curiosa, ou natural, mas uma coisa que
traz esse elemento a mais de curiosidade. Com essa exposição, de uma maneira geral, o que a Paulina está propondo para a gente é pensar de onde vem esse preconceito e como é que ele é construído. Quais são as narrativas que foram sendo tecidas e costuradas para legitimar ele e construir ele da forma como a gente vive hoje, como a gente tem ele hoje. Deixar destacado que isso é uma construção e tentar fazer a gente pensar de onde ele vem e como é que ele foi construído. Entender essa artificialidade e entender as origens para, quem sabe, daí a gente dar espaço a mais de entender de como ele é uma coisa artificial e, portanto, uma coisa que pode ser desconstruída também. Pensando nesse trabalho, nas riquezas da Terra, ela traz de novo esses elementos humanos, todos eles sem rosto, que já é uma característica de como ela vem trabalhando essa questão da ciência com a natureza, de tratar esses corpos como corpos e denunciar essa exploração. E essa não humanização que acontecia, né? De você ver aquela pessoa como um elemento de trabalho, como uma ferramenta de trabalho, e não como uma pessoa em si, não como um ser humano com contatos, com paixões, com amor, com relações, mas ver ela quase como um objeto. E ela traz esses elementos de natureza que dialogam e que fizeram essa construção junto, né? A costura que ela apresenta nesse trabalho, ela chama isso, ela classifica isso como sutura, como uma forma de juntar essas partes, às vezes até de uma maneira agressiva, de uma maneira que rasga, né? Você costura e vai rasgando o tecido para juntar ele um no outro, e pensando isso como colocar esse avesso para fora. Que essas costuras geralmente são costuras que se escondem, né? Quando você está fazendo uma roupa, quando você está usando isso de uma maneira de costura. Você costura e coloca a costura para dentro. E ela está trazendo esse avesso, está trazendo essa parte que foi escondida na nossa sociedade. Todo esse preconceito racial, toda essa parte que a gente não quis olhar e que ela está colocando em destaque, juntando todas essas imagens e suturando elas de uma maneira que fique à vista. Eu acho muito potente, acho muito bonito isso. E com esses inacabados, com essas questões que foram deixadas para trás, com essas coisas que se quis deixar escondido, mas que estão ali, estão muito à vista e estão muito latentes. São muito parte desse todo, e é uma parte que não pode ser ignorada, é uma parte que se destaca e que tem que ser resolvida. Então a Paulino, ela traz nesses trabalhos dela a linha e a costura como esse grito, como essa denúncia, como essa força de quase como se materializasse todas essas violências e esses elementos que quiseram colocar como um subentendido, sabe? Esse racismo cordial, como é muito comum no nosso país. Essa cordialidade que disfarça todas essas rupturas que ela propõe juntar e propõe que a gente olhe para elas. Essas duas artistas trabalham com memória, trazem em si intrínsecas todas as questões de racialidade e desse pertencimento social. E as duas trazem na linha de uma maneira poética uma forma de materializar essas memórias e essas reflexões. Cada uma à sua maneira usa a linha como matéria expressiva e como uma forma de trazer para a visualidade, para as cores, para o palpável, algo que é memória e algo que estava sendo elaborado em si. Que fala muito delas e que, em alguma medida, também falam com a gente, seja pelas nossas próprias memórias que dialogam com elas, seja porque a gente está dentro dessa mesma estrutura de sociedade e que daí diretamente tem a ver com a gente. A gente tendo ou não vivido essas histórias, mas que a gente se identifica de alguma forma e que a gente está imerso também de alguma forma. Agora eu vou apresentar para vocês alguns materiais de costura que a gente pode usar para fazer costuras e bordados e pensar também nessa afetividade, né? Que também está impresso nisso. Porque por mais que a gente fale de questões pesadas, de questões complexas, a gente também está falando de um ambiente de afeto, de um ambiente de uma memória familiar, de um ambiente de uma memória daquela pessoa que você conhece, que é mais velha da sua família, que também fazia costura, ou que também fazia os bordados, ou que, enfim, de ter dessas memórias que aproximam a gente, que trazem esse conforto de coisas de casa, de coisas que nos dizem respeito de uma maneira gostosinha.
Eu vou mostrar para vocês alguns materiais e em seguida deixar a proposta para vocês fazerem em casa. Bom, eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de materiais que a gente pode usar para fazer costuras e bordados, mas são só algumas indicações e algumas primeiras ideias de elementos que a gente pode usar, porque como a gente viu nos trabalhos, é uma possibilidade muito variada de aplicações e de possibilidades de uso. A Madalena Rimbold, ela usa, para fazer as pinturas de lã, ela usa a estopa. A estopa tem uma trama parecida com esse daqui, que são as linhas que vão se sobrepondo uma na outra, e é uma trama mais maleável. Então, quando você coloca a agulha nela, esses quadradinhos se mexem, eles podem abrir e se fechar, dependendo de como você força a agulha e o ponto. Esse que eu tô mostrando pra vocês é cânhamo, que é um pouquinho mais durinho e um pouquinho mais fechadinho do que a estopa. A estopa é uma versão dessa um pouquinho mais rústica, um pouco mais, com o fio maior e menos lisinha do que essa. Quando a gente pensa em bordado tradicional, naquele bordado em ponto cruz, que é um dos mais tradicionais de se pensar, normalmente eles são feitos em etamine, que é esse tipo de tecido. O etamine, a estrutura dele, tem esses quadradinhos e esses pontinhos que são fixos, eles não se mexem quando a gente passa a agulha nele. O ponto cruz, a ideia é que a gente faça cruzinhas, que são xizinhos, para ir montando os desenhos. Então, a gente vai usando esses pontinhos para ir fazendo os xizinhos e ir construindo. Ele é uma técnica um pouco mais trabalhosa de se fazer, mas é coisa que dá para encontrar tutoriais na internet de como começar. Tem toda uma especificidade e uma busca por um padrão perfeito, de fazer avessos perfeitos e tudo mais que você pode estar interessado em alcançar, mas que não necessariamente é uma obrigação, sabe? Você consegue ter uma finalização perfeita na frente, que não necessariamente vai estar perfeita no avesso, e tudo bem. Depende da expressividade do que você está querendo com esse material. Uma outra possibilidade de tecido são os tecidos comuns com trama sem a trama fechadinha, sem a trama marcada para bordado, como esse daqui. Esse foi um tecido... Não vou me lembrar o nome dele agora, mas é um tecido comum de fazer roupa, de fazer bolsa, que eu comprei que eu usei em um outro tipo de bordado, que é o que a gente chama de bordado livre. Foi uma experimentação, não é uma técnica que eu domino. E para fazer esse trabalho eu fiz o desenho primeiro e depois com a linha vim preenchendo os desenhos que eu tinha pré-feito. E daí nesse costurar, a gente vai também moldando o desenho original e construindo uma forma que a gente acha mais interessante. Nesses tecidos que não são furadinhos, é mais fácil, e principalmente essa técnica que é do bordado livre, ela é mais fácil de trabalhar quando você tem um bastidor. O bastidor é aquele mesmo que a Paulina usa no trabalho dela, aquele mesmo tipo de material que a Paulina usa no trabalho dela, que são duas esferas, pode ser de madeira, de metal, que se usa para prender o tecido. Então, uma parte vai no avesso, uma parte vai na frente, e você encaixa essas duas partes com o tecido no meio e o tecido fica preso, fica esticadinho. Você consegue trabalhar nele sem que ele se mova. E daí evita que fique franzido, como essa parte ficou, por exemplo. Ele fica um bordado mais retinho, com acabamento melhor. Você não se perde tanto conforme vai dando as costuradas, as agulhadas. Uma outra possibilidade, mesmo no tecido os tecidos que tem marcados, né? Geralmente os tecidos que são... Quando a gente pensa em trabalho em ponto cruz, a gente pensa em trabalhar em cima de gráficos já prontos. Ou seja, você pega um desenho que você goste e ou você transforma ele em uma pixel art para você conseguir ter a noção dos quadradinhos. Você pega já um trabalho que já tá transformado nesse gráfico, né? Que daí vão ter detalhado para você quantos quadradinhos você tem que fazer em quais direções para conseguir formar aquele desenho. É uma possibilidade de trabalho, mas uma outra forma mais livre de fazer isso é você desenhar no próprio tecido e depois vir bordando por cima e fazer essa composição conforme você vai costurando também e descobrindo as possibilidades de finalização conforme você vai bordando. E tanto no ponto cruz quanto no bordado livre.
Tô dando aqui só um exemplo de desenho de como essa sobreposição da linha depois dele vai transformando. Eu vou mostrar também alguns tipos de linha. Aqui a gente tem a linha tradicional de costura, que é aquela mais fininha mesmo, que para bordar com ela, como ela é mais fininha, você vai ter que fazer várias agulhadinhas para conseguir ter um preenchimento maior. A gente tem lã, que também é uma possibilidade, que é um fio mais grosso. Esse aqui é um pouco mais fininho do que o que a Madalena costumava trabalhar. E a gente tem uma variedade grande de finuras e espessuras de linhas e de cores também. E aí, depende de como você quer que o trabalho fique. Se você quer que ele fique com um volume maior, você vai pegar uma linha mais grossinha. Se quer que ele fique com um volume menor, uma linha mais fininha. E o tamanho dos pontos também. São pontos maiores, pontos menores. É tudo uma questão de experimentar e de ver como dar melhor a forma que você quer, o resultado final que você quer alcançar. E de experimentando também e descobrindo ao longo do processo. Para fazer ponto cruz, que é aquela técnica mais tradicional, a gente costuma usar a linha de meada, que são essas daqui, que ela é uma linha que se divide em 6 linhas. Vou pegar uma pontinha aqui para mostrar. Tá vendo a pontinha dela? É uma linha que se divide em 6. Aí, para bordar, cada pessoa costuma usar uma quantidade de linhas. Eu costumo abrir ela e usar 2 linhas por vez quando eu vou fazer ponto cruz. Mas quando eu vou fazer bordado livre, como esse primeiro desenho aqui, aí depende do preenchimento que eu vou querer, às vezes eu uso 3 ou 4. Então, também depende do resultado final que você vai querendo. Costura é muito uma questão de experimentando e descobrindo como a forma que você mais gosta e o resultado que você prefere. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês são as agulhas. Essas 3 aqui são as agulhas normais de costura. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas têm a cabeça pequenininha e a ponta afiada. E essas outras 2 aqui são as agulhas de bordado em ponto cruz, que elas têm a ponta sem afiar e a cabeça um pouquinho maior. Tá vendo a diferença das pontinhas? Que essas 3 de cá, elas têm a ponta bem afiadinha e essas 2 têm a ponta maior. A cabeça delas é maior porque geralmente a agulha de bordado a gente usa linhas um pouquinho mais grossinhas e a ponta delas não é afiada porque daí na hora que a gente vai usar nos tecidos que já são furadinhos, a gente não desfaz a grade deles. A gente não tem, é bem mais difícil de enroscar nesses outros fios da grade do tecido e daí não desfazer os quadradinhos que a gente está querendo montar. Uma última coisa que eu queria mostrar, e daí também para deixar ainda mais enfatizado que a gente pode explorar e tentar fazer bordados da forma que a gente quiser, é pensar que se você tiver um papel um pouco mais grossinho, como esse daqui, que é um papel cartão, você também pode bordar nele. Você pode fazer o desenho que você quiser, furar o desenho nas distâncias do que você quiser do desenho. Vou fazer um círculo, uma espiral. Eu vou fazendo os furinhos onde a minha agulha vai passar e depois eu venho com a linha preenchendo esse contorno ou mesmo expandindo esse contorno. Posso fazer vários furinhos com uma trama e depois vir bordando e construindo esse desenho em cima dele. Então, a gente também pode bordar em papel, também pode bordar em vários outros suportes que não só o tecido. Era só um passant mesmo, uma visão geral de materiais que a gente pode usar e para despertar um pouco a curiosidade de vocês e a vontade de mexer com eles. Bom, depois de toda essa conversa sobre 2 artistas super importantes no nosso cenário contemporâneo e de ver como elas pensam a costura e se utilizam da costura de maneiras tão diferentes e expressivas, com tanto significado, de ter um panorama geral de alguns tipos de materiais que a gente pode usar, alguns tipos de costuras e bordados. Lembrando que a gente também pode usar a costura só como sutura, como a Rosana usa, juntando tecidos e montando formas com esses tecidos, pensando nessa junção de partes também, não só elaborando e criando desenhos, como foi o que eu mais mostrei aqui, mas que tem essa possibilidade ampla mesmo de utilização. A minha proposta para vocês é pensar qual é a principal memória que te constitui, qual é a principal memória que você tem e que você materializaria ela. E como você faria isso? Com quais materiais, com quais linhas, com quais amarras, com quais costuras? O que amarrou você para ser, que te juntou e te costurou
de mais importante? Qual é a principal memória, o principal afeto, a principal reflexão, a principal marca que te constitui? E como você materializaria isso com linha e costura? Parece uma pergunta muito ampla, um desafio muito grande, mas pode ser desde um símbolo, um desenho, um acontecimento, uma brincadeira, uma coisa que você viu, uma coisa que você viu e que de alguma forma te mudou para ser, para pensar ou para ser como é hoje. Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com as duas artistas que a gente pensou até agora. Porque as duas estão pensando esse ser no mundo de maneiras diferentes, né? O que constituiu elas e o que fez elas serem quem elas são e que motivou as reflexões que elas desenvolveram. E fica aí o meu desafio para vocês. Espero que vocês tenham gostado das apresentações, que tenha ajudado a conhecer um pouquinho mais das nossas artistas, que são tão importantes e têm uma qualidade tão marcante. E eu vou deixar agora no final para vocês a bibliografia da pesquisa que eu fiz para montar toda essa apresentação. Então, as principais referências e os textos para quem quiser também conhecer um pouquinho mais ou continuar se aprofundando. É isso, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Eu queria também agradecer ao Museu Afro Brasil e à Rosana Paulino por terem me autorizado a exibir as imagens dos trabalhos. O museu por exibir os trabalhos da Madalena e a Rosana pelos trabalhos que ela mesma produziu. Então, muito obrigada a vocês e muito obrigada à Rede Sesc por esse projeto tão gostoso e bonito que é o Sesc Convida, que está dando visibilidade e apoiando o desenvolvimento de vários artistas brasileiros e nesse período tão conturbado que a gente está vivendo. Então é isso, só agradecimentos. Muito obrigada. Até mais.